Hoje a gente fala sobre saúde, o endocrinologista Luiz Fávaro Scomparin está com a gente. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, diabetes é um assunto bastante sério que atinge milhares de pessoas, milhões de pessoas no país. Hoje a gente tem alguma estatística que aponte qual o percentual da população que sofre com a doença, doutor? O diabetes é uma doença extremamente prevalente. A gente tem algo em torno hoje de 6,5% a 7% da população mundial com diabetes, na verdade. O número aproximado, dados de 2014, de 285 a 290 milhões de pessoas. A estimativa é que esse número até 2030 possa chegar a 440, 450 milhões de pessoas. É muita gente com a doença. É muita gente. É muito, é uma doença bem importante mesmo. E tem alguma razão, doutor, para o crescimento da doença, para a presença tão grande dessa doença entre nós? O diabetes, falando principalmente de diabetes tipo 2, que é a diabetes que está mais relacionada com estilo de vida, alimentação. Então, na verdade, a gente tem um componente genético que basicamente não muda, mas o estilo de vida realmente nosso estilo está piorando. A gente está cada vez mais sedentário, os costumes alimentares vão piorando, o peso é uma epidemia, o aumento de peso é uma grande epidemia, e isso, na verdade, são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Então, o modo como a gente se alimenta, o modo como a gente vive, o fato das pessoas descuidarem do peso, digamos, esse conjunto de hábitos de vida pode resultar no aumento da diabetes. Exatamente. Hábitos alimentares, como eu falei, a falta de atividade física, enfim, o estilo de vida realmente ele é visto como um culpado por 50% das causas dos novos casos de diabetes tipo 2, né, que é o principal tipo de diabetes. É porque eu recordo, quando era garoto, né, que a gente sempre falava de diabetes em pessoas mais idosas, né? A pessoa às vezes tinha lá já 50 e poucos anos, aí descobre que tem diabetes. Eu não sei se é porque as pessoas não faziam exames, não ficavam muitos casos subnotificados, mas era uma doença mais relacionada a pessoas mais velhas. E hoje não, hoje a gente descobre crianças, adolescentes, jovens com diabetes, doutor. As duas coisas. Na verdade, a gente tinha uma busca diagnóstica mais precária, vamos dizer assim, não tinha realmente, o diagnóstico era feito mais tardio. Existe uma insuficiência do pâncreas com a idade, enfim, existe realmente esse diabetes do vovozinho, do paciente mais velho. E a gente tinha uma classificação didática, que é bem didática, que falava do diabetes tipo 1, aquele diabetes da criança, né? Bem novinha, na verdade, começava a usar insulina, e o vozinho que começava a tomar os comprimidos, que era e a gente não enfim, tinha um quadro bem separado. Hoje em dia isso está andando meio junto, esse diabetes dos mais velhos que tinha a ver com o estilo de vida. O diagnóstico está precoce, as nossas crianças estão com hábitos de vida bem piores, as gerações estão piorando, na verdade. Acho que eu mesmo tive uma infância menos ativa que a dos meus pais, por exemplo. Então, realmente, o risco dessas crianças, adolescentes, desenvolver uma doença, vamos dizer que antigamente era mais restrita a adulto, isso está acontecendo realmente. As crianças, os jovens, adolescentes estão com mais fatores de risco para desenvolver diabetes, estão tendo diagnóstico, sim. Bom, e ainda já que estou fazendo uma comparação com o tempo, eu recordo também que os pacientes que tinham diabetes quase sempre recebiam recomendações muito no que diz respeito aos hábitos de vida, mudanças de hábitos de vida do tipo precisa cortar o açúcar, massa, quer dizer, tem que cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, controlar do peso. Basicamente essas eram as principais recomendações e a pessoa, digamos, desenvolvia uma vida relativamente normal, mas às vezes com consequências muito ruins, como por exemplo a cegueira. Mas hoje a gente nota que tem pessoas que precisam de intervenções médicas. Parece que o diabetes ficou mais severo ou não? Ou porque tem outros tipos diagnosticados? Existem outros tipos, mas na verdade a adesão a tudo que você falou está correto, não tem mudado muito. A diminuição do consumo de carboidrato, lembrando que assim, carboidrato, a gente fala em diabetes, doença do açúcar, mas lembrar que existem outras fontes de açúcar, as farinhas, o arroz, a batata, enfim, existem outras. Às vezes os pacientes falam, eu não como açúcar, eu como uma doença descompensada, mas come muita massa, enfim, come errado. O tratamento do diabetes é a modificação de estilo de vida, o que você falou, não digo cortar o açúcar, mas fazer uma restrição
é o início de uma atividade física e o tratamento medicamentoso. O que acontece é que as pessoas muitas vezes escoram somente no tratamento medicamentoso. E aí realmente a tendência é que esse tratamento não vá ter sucesso no longo prazo. Então não diria para você que a doença piorou a sua agressividade, mas a gente está ficando mais suscetível, na verdade, a gente não está agindo nos dois frontes. O estilo de vida está deixando um pouquinho de lado, e aí realmente a medicação, por mais que hoje a gente tenha medicações muito boas, elas acabam não dando conta totalmente de resolver o problema. Uma pessoa diagnosticada com diabetes tem condição de levar uma vida relativamente normal? Ou é uma vida extremamente restritiva? Totalmente normal. Na verdade, é o que a gente quer, o que a gente não quer. O que não é normal é ela não fazer uma atividade física, o que não é normal é ela comer tão mal como as pessoas hoje. Eu falo a gente porque todo mundo acaba tendo alguns deslizes. Mas o que tem que ser passado para uma paciente com diabetes é que, na verdade, a vida dela tem que melhorar um pouquinho. Né? E a medicação faz parte, sim, do tratamento, mas a grande maioria, mas a enorme maioria dos pacientes que vão começar um tratamento para diabetes vai usar 2, 3, às vezes 1 comprimido ao dia, né? E tentar modificar hábito alimentar. Né? O paciente do diabético tipo 1, que aí é outro perfil de doente, que usa insulina desde o começo, se bem cuidado, se bem administrado, também pode ter uma vida totalmente normal com os seus controles. Então, na verdade, não há nenhuma restrição para um paciente diabético, de forma alguma. Ele tem que ter o cuidado para saber que tem a doença e tomar os cuidados, como eu falei, alimentares, e usar a medicação também. Não adianta, quando se tem a doença, a medicação ela é essencial. Mas a mudança de estilo de vida faz parte do pacote de tratamento. Não tem jeito de abrir mão da mudança do estilo de vida. Não dá. No momento não dá. Na verdade, é algo que todo mundo deveria fazer, né, doutor? É que a gente é um pouquinho negligente e acaba exagerando. O certo seria ter a dieta do diabético, a dieta de todo mundo. Mas às vezes a pessoa pergunta, mas o que eu tenho que comer? O que uma pessoa saudável, uma pessoa normal, vamos chamar assim uma palavra, mas enfim, deveria comer. O meu exame tem que ir para quanto? Basicamente, nós temos que levar você para a normalidade, tentar pelo menos ao máximo fazer isso. Isso responde à tua primeira pergunta. Esse estilo de vida que as pessoas não estão fazendo está aumentando a incidência da doença absurdamente. Para ter uma ideia, a gente tem um conceito do diabetes como paciente obeso. A gente tem estudo que mostra que o consumo excessivo de açúcar, mesmo em paciente magro, aumenta em 2 a 3 vezes o risco de diabetes. Então, não tem essa coisa tão visual. É uma doença que realmente está no meio da gente e é extremamente perigosa, e aumentando a incidência, como a gente conversou já. Doutor, para a gente concluir a conversa, eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente nessa manhã, está assistindo a gente, tentar entender às vezes alguns sintomas da doença, porque eu sei que uma das principais preocupações hoje de vocês, médicos, do setor de saúde, são os casos não notificados da doença, porque a pessoa tem diabetes, mas não sabe que tem. Tem sintomas? Tem alguma coisa diferente no dia a dia que você dá para notar e pode falar assim, pode ser que eu tenha, preciso fazer um exame? Na verdade, o que a gente acaba recomendando é ela tem sintomas, mas demora muito. Então, é uma doença silenciosa, como é a hipertensão, como é o aumento de colesterol, por exemplo. Então, um exame de sangue anual pode fazer o rastreio, é interessante. Com o seu próprio clínico, às vezes o médico no posto de saúde, ou o seu especialista de outra área. Mas, enfim, normalmente quando aparecem sintomas, a doença já está um pouquinho descompensada, mas eles podem ajudar a gente, pelo menos, os pacientes terem uma noção do que está acontecendo. O excesso de fome, ao mesmo tempo em que se tem uma perda de peso, uma coisa, você come bastante, mas mesmo assim emagrece. Uma sede excessiva com aumento do volume urinário, né? Dores abdominais podem acontecer, mas no estágio um pouquinho tardio. Então, na verdade, é quando a gente já está numa situação mais complicada que os sintomas podem aparecer. De maneira geral, o rastreio, ou seja, as medidas de glicemia em jejum são mais eficazes no diagnóstico precoce do que aguardar os sintomas. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Espero que volte outras vezes. Prazer foi meu, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Nós conversamos com o médico endocrinologista Luiz Fávaro Scorparin e nós, com essa entrevista, encerramos o Ponto Com News de hoje. A você que esteve com a gente, nosso muito obrigado. A gente se fala segunda-feira. Bom fim de semana para você. Ponto Com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar.
Café com Jornal. Hoje, sexta-feira, 9 de dezembro de 2016. Nós vamos juntos até as 9h10 da manhã com muita informação.